Os Cavaleiros do Zodíaco. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Fitas com episódios inéditos. Guardiões do universo, onde vencer o mal. O seu destino. Oi pessoal, eu sou a Mitsui e a partir da próxima quarta-feira vou estar com vocês apresentando as aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Um adversário que tenha sido derrotado uma vez pode ganhar. Se tiver a força para elevar o seu cosmo até o infinito. Aventura dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender as nossas versões em todas as casas. E agora em sua casa, a trilha sonora mais alto astral do planeta. Os Cavaleiros do Zodíaco. Conta-se que com movimento de mão eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute abriam fendas na terra. Na década de 90, mais precisamente a partir de 1º de setembro de 1994, estreava na TV Manchete um desenho animado que causaria uma revolução na cultura pop nacional. Poucos meses depois, nas lojas de brinquedos de todo o Brasil, explodia um fenômeno de vendas de bonecos. Eles tinham armaduras brilhantes e coloridas. Alguns eram dourados como ouro. Possuíam acessórios incríveis. Alguns desses bonecos vinham com detalhes indispensáveis para os apaixonados e verdadeiros fãs. Cavaleiros do Zodíaco vem com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Muitos desses bonecos também vinham com cenários que, para um colecionador, era um acessório mais que obrigatório. Um detalhe: eles eram bem caros na maioria das vezes. Para aqueles que podiam comprar, era uma felicidade total montar a sua coleção. Mas, para aqueles que não podiam comprar os originais, só restava aquela versão dos camelôs que sempre vinham com material de terceira categoria e apenas parecido com os personagens, os chamados bonecos piratas. Aliás, muitos desses bonecos piratas vinham misturados com mais de um personagem e com cores diferentes do original. Nós nunca tivemos um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim, meus queridos heróis, nunca tivemos. Mas um dia eu vou ter. Power Rangers, ou melhor. Perfeito. Aqui você tem os bonecos que viram a cabeça. Justamente, eles estão saindo a R$10. No caso, é uma promoção na compra do rosa e do amarelo. Por que na compra dos dois sai a R$15. Olha que beleza. Isso. Então a linha também dos Cavaleiros do Zodíaco, você vai encontrar todos aqui na promoção em Brinquedos Laura. Bem completa. Acima de R$400 em 4 vezes sem juros. Até aplaude, não aplaude, moçada? É Brinquedos Laura, promoção até sexta, dia 13, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Perfeito. Pra não dizer que eu nunca tive um boneco, minha mãe comprou uma vez um desses bonecos piratas e era uma mistura de Shun com Yoga, porque eu pedi o Yoga e ela trouxe lá o Shun, mas tinha cabelo amarelo, mas a roupa era do Shun e, pasme, era um boneco espetado num pau. Nossa! Mas foi o que ela podia comprar e eu fiquei muito feliz e brinquei demais com o Shun Yoga. Ele ainda conseguiu ter um boneco. Eu nunca tive, mas eu tive muita inveja deste garoto quando recebeu pelo Silvio Santos, pelas mãos do Silvio Santos, os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Uma coleção, olha só. Zodíaco, por que estão fazendo tanto sucesso no Brasil? Qual é a razão, Wagner? Não sei, a garotada gosta, né? Mas eles são japoneses? Isso. É? E eles são heróis? É. E você chegou até a fazer uma rifa, porque você gosta de videogame, não é? É. E como é que foi a rifa? Conta pra mim. Ah, eu fiz a rifa pra me comprar um boneco dos Cavaleiros, né? Sim. Daí fiz. Daí eu comprei dois ou três bonequinhos. Depois, agora... A coleção de bonecos dos Cavaleiros é muito grande? É. Quantos bonecos são? Falam pra mim que é 88, 88 bonecos? E você pediu na sua carta quantos bonecos? Eu falei a coleção, né? Mas se não puder dar a coleção...
Não, aqui eu estou trazendo os brinquedos para o Wagner e como surpresa estou trazendo aqui também para a irmãzinha dele, que a Lourdinha me disse que ele tem uma irmãzinha com 7 anos, aqueles itens ali. Então, olha, Souto, muito obrigado. Ele vai ficar muito contente com todos esses brinquedos. Olha que coleção maravilhosa de brinquedos, olha só. Quase que todos os heróis, olha só. Uma coleção de brinquedos. Quando a série Os Cavaleiros do Zodíaco estreou no Brasil, em setembro de 1994, já veio com todo um projeto de licenciamento, de merchandising, os bonequinhos, no caso, que começaram, né, o licenciamento. Isso aí logo foi se expandindo para o mercado infanto-juvenil como um todo. Eu lembro que haviam vários brinquedos licenciados com a marca, fantasias, máscaras, né? Revista pôster, muitas coisas foram feitas. Isso aí também impulsionou o mercado de TV, porque outras distribuidoras, emissoras começaram a trazer massivamente séries de animação japonesa. Então o anime, que era uma coisa conhecida do público desde o final dos anos 60, passou a ser um carro-chefe de programação. Muitas outras produções vieram com seus licenciamentos também, e os Cavaleiros também chacoalharam o mercado editorial. Em dezembro de 94, saiu a revista Herói, que foi uma criação da editora Acme, do André Forastieri e Rogério de Campos, em parceria com a editora Nova Sampa. Então, desde o começo, a ideia dos editores é que a Herói fosse uma espécie de contíguo dos super-heróis, fazendo alusão a uma revista que foi muito famosa na época também. Cavaleiros do Zodíaco revolucionou a cultura pop nacional e a forma como o Brasil consumia animes e vendia brinquedos. E nesse ano de 2024, Cavaleiros do Zodíaco completa 30 anos no Brasil. Cavaleiros do Zodíaco. 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 De Cavaleiros do Zodíaco. A primeira vez que vi Cavaleiros do Zodíaco foi... Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Cavaleiros do Zodíaco. 30 anos no Brasil da cultura pop pra você. Cavaleiros do Zodíaco é sensacional. Dispensa apresentações. Eu sei que muita gente mais nova não entende, não gosta muito de Cavaleiros, mas para nós aqui, nerdolas da velha guarda, Cavaleiros do Zodíaco representa o que há de melhor na cultura pop. Não estou dizendo que é o melhor anime ou a melhor obra de todos os tempos, mas é muito boa sim e fez história no Brasil e é muito importante. Olha, a primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco foi em 1994, na Manchete. Eu lembro que os meus amiguinhos do prédio, que eu jogava bola, era o papo que rolava. Pô, você viu aquele desenho dos Cavaleiros do Zodíaco que tem armadura e tal, os caras tampam na porrada, tem sangue. Eu fiquei, caraca, que maneiro, pô, tem que ver isso. Eu lembro que o primeiro episódio que eu assisti foi o do Shun contra o Jabu de Unicórnio. Entrar nessa corrente seria sua morte, unicórnio. Se quiser perder sua vida, pode entrar agora mesmo. Contra a corrente, você não tem nenhuma chance. Aquilo ali foi muito impactante pra mim. Cara, que lembrança gostosa, cara. Cara, que tempo bom, que tempo bom. Os animes estão presentes nas TVs brasileiras desde o final dos anos 60, meus queridos heróis. E ganhou ainda mais força graças ao pioneiro dos mangás, Osamu Tezuka. Junto com a animação de histórias repletas de dramas e ação, o anime também é capaz de encantar com belas trilhas sonoras, seja na abertura, no meio dos capítulos ou no encerramento do episódio. Os animes estão tomando conta do entretenimento mundial. Por exemplo, em 2023, a Netflix obteve mais de 6 bilhões de visualizações na sua plataforma com animes de todos os gêneros e tamanhos. A maior plataforma de streaming do mundo viu nos animes uma forma de equilibrar sua diversidade de conteúdo. Presta atenção, diversidade de conteúdo, pois a empresa vinha sendo criticada pelos usuários e vinha perdendo assinantes por conta do conteúdo woke que parecia prioridade na época.
Em 2023, por exemplo, o anime Demon Slayer foi um dos produtos mais assistidos da plataforma. Elvis e eu gostaríamos de agradecer aqui a todos os presentes neste vídeo, a todos os criadores de conteúdo que abrilhantaram mais ainda este vídeo, deixaram esse vídeo muito mais rico de informações e, claro, os seus sentimentos. Muito obrigado de verdade a todos vocês. Vocês são muito especiais para nós. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores que aqui no comentário fixado estão esperando você para melhorar a sua vida de fato. Nós temos o Tom Dimas com a forma de enriquecimento online. Nós temos o nosso querido Jonas Bressan com o curso de inglês e também com o livro Anti-Woke. Esses dois patrocinadores ajudaram demais o canal e nós temos certeza que os produtos deles são muito bons e vão ajudar a vocês melhorarem de vida. Também tem o link do nosso curso, o curso de Comunicação Heróis e Mais, que nós colocamos toda a nossa experiência em comunicação para ajudar você. Aqui no comentário fixado. Vai lá. Cavaleiros do Zodíaco nasceu em 1985 e eu tinha apenas 2 anos de idade nesta época. Elvis nasceu apenas 3 aninhos depois do mangá de Cavaleiros do Zodíaco ter estreado no Japão. Fala, Elvis, Tony, valeu pelo convite aí, vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, ó. A primeira vez que vi Cavaleiros do Zodíaco foi na antiga TV Manchete, cara, foi há muito tempo atrás, a maioria de vocês não estava nascido, mas Elvis e Tony estavam com certeza, inclusive nasceram antes de mim, mas foi ali que eu comecei a entender aquele universo, mas na verdade era uma época ainda que eu chamava anime de desenho japonês, eu não gostava, achava aquilo chato demais, não prestava atenção, faltava pouquinho pra eu começar a me interessar demais, foi quando eu comecei realmente a acompanhar Yu Yu Hakusho. Na época do Cavaleiro Zodíaco na Manchete, eu não acompanhava, eu só via alguns trechos lá, eu via. E assim, né, não me despertou interesse, mas Yu Yu Hakusho me despertou interesse. A primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, eu era bem pequena. Eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, passava na TV Manchete e nessa época eu não tinha memória para saber o que era TV Manchete. Mas com certeza eu soube o que era Cavaleiros do Zodíaco pela impressão que esse desenho causou em mim. A primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco foi por causa de um amigo meu, né, o Ronaldo Sargento, Ronaldo Lima, que ele gravava os episódios e começou a levar pra gente na locadora pra gente assistir os episódios. Eu acho que foi ali em 90 e alguma coisa, 94, por aí. E apenas 1 ano depois da sua origem nos mangás, estreia no Japão o anime de Cavaleiros do Zodíaco, intitulado Saint Seiya. Rapidamente a obra foi um sucesso em vários países, inclusive na França, onde tem um fandom gigantesco, tão fanático quanto aqui no Brasil. Nas terras Tupiniquim, Cavaleiros do Zodíaco estreou em 1994 na extinta TV Manchete. Grande novidade! Espalhe para os seus amigos! A partir do próximo domingo, dia 23, às 7 da noite, a Rede Manchete passará a apresentar os Cavaleiros do Zodíaco em capítulos de 1 hora inteira. Obrigada! Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. A primeira vez, né, para não ficar redundante, no primeiro episódio, eu lembro eu e o meu irmão sentados no trailer, né, comercial que amanhã estreia Cavaleiros do Zodíaco. E aí a gente viu, já tinha umas coisas boas naquele pequeno teaser ali da Manchete. E a gente falou, pô, vamos assistir esse desenho parece que vai ser legal. Porque ele foi bem divulgado, né, na Manchete. Cavaleiros do Zodíaco estreia daqui a 2 dias, estreia semana que vem. E a gente tinha gostado do traço e acho que já tinha alguns sangues, assim, nesse teaser. Ele falou assim, pô, tem sangue no desenho, que não era anime, né? Mas esse foi o primeiro contato. Aí depois assisti o primeiro episódio e aí foi história. Eu conheci Cavaleiros do Zodíaco ali na época da TV Manchete, aí como muitos aí de vocês que são um pouco mais velhos, né? Cavaleiros do Zodíaco marcou muito aquela época ali, que a gente estava saindo da infância ainda com aqueles trejeitos da infância, de querer bonequinho, de querer brinquedo.
A primeira vez que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco foi raiz, foi quando estreou na TV Manchete. Afinal de contas, eu sou idoso, 40 a mais, eu estava lá. Se teve uma única experiência desagradável que Cavaleiros do Zodíaco proporcionou na minha vida, com certeza foi durante a subida das Casas de Ouro, porque eu sou do signo de Peixes. E você já deve imaginar mais ou menos o que eu vou falar, certo? Mas eu me lembro de ir na escola todo dia e tirar sarro da molecada dos outros signos, conforme os cavaleiros iam subindo. Então Aldebaran tinha chifre, lá o corno perdeu um chifre, não sei o quê. Tirei sarro de todo mundo. Seiya, deixa ele comigo. Eu tô decepcionado com você, Mu. Eu serei o seu oponente. Você sabia que Cavaleiros do Zodíaco quase foi cancelado antes mesmo de estrear na TV Manchete aqui? Eduardo Miranda explica que a série de brinquedos chegou primeiro ao país graças à marca Santoy, atualmente extinta. O então representante comercial da Manchete, Osmar Gonçalves, levou o desenho para a emissora analisar. Quem seria responsável pelo ok seria o próprio Miranda. Inicialmente ele assistiu alguns trechos de episódios, mas sem continuidade, e se assustou com o conteúdo. Foi quando ele teve a ideia de pedir para assistir a alguns episódios completos. Eu tinha acabado de comprar um pacote de desenhos da Hanna-Barbera, como Corrida Maluca, por exemplo. E aí o diretor de programação da época, Gerardo Lucas, me chamou para uma reunião junto com o Osmar Gonçalves e um outro representante da Santoy. Daí, eles passam uma fita com um trecho de 15 minutos, todo picotado, cheio de cenas de violência, sem diálogo e uma música irritante. Quando acabou aquela tortura, olhei para cima e disse, não. Só que tinha insistido e justificaram que o desenho era sucesso de audiência em todo o mundo. Daí eu expliquei que precisava de um episódio completo. O representante da marca, mal-humorado, ficou zangado por achar que ia gastar muito dinheiro com aquilo. O Osmar do comercial o convenceu e depois que eu assisti aos capítulos inteiros, mudei de ideia e tive a certeza de que seria um sucesso absoluto, explicou Eduardo Miranda. Então, aí quem levou o Cavaleiro do Zodíaco para a Manchete? Foi Osmar Gonçalves, diretor comercial. Ele encontrou com a Santoy. Pô, Santoy, vamos lá. Pô, ninguém tá aceitando? Ninguém mesmo. Essa emissora que você tá pensando, disse não. E no monitorzinho me apresentaram um promo. O promo devia ter 15 minutos. Se não tinha 15 minutos, foi o tempo que eu não aguentava mais de ver. E eu ficava ali do tipo, acaba, meu Deus, acaba. Porque eu tinha acabado de adquirir o Saturday Morning. E pra mim, aquilo que estava na minha frente era uma deformidade, ia acabar. Era leite com limão espremido em cima, talhou. Acabou com a minha programação, que eu pego com 0-1 e elevei para 4 de audiência, pontos de audiência. Excelente. Lembrando a galera que na época, para você ter um ponto de audiência, você tinha que ter 126 mil aparelhos ligados. E a gente não tinha isso. A parte da tarde, a programação infantil estava canibalizada, estava acabada. Claro, os tokusatsus davam, porque ali tinha um nicho. Quem estava apresentando? Era o Clube da Criança, não era? Tinham vários, eles apareciam em vários lugares. O Clube da Criança, principalmente. Mas o cara precisava, então, de episódios completos. Ou seja, ele tinha realmente que adquirir a obra inteira para poder enfiar na Rede Manchete. O que veio a seguir virou história e um marco no Brasil. Uma verdadeira febre no Brasil. Eu já tinha vivenciado uma febre nos anos 80 com o Jasper, mas ali eu era criança ainda. Com Cavaleiros do Zodíaco eu já era adolescente, né? E aí posso ter uma noção melhor para falar do que realmente foi essa febre, principalmente audiência e comercial. Cavaleiros do Zodíaco virou febre no Brasil e gerou uma histeria coletiva entre o seu público-alvo. O mesmo público-alvo de super-heróis dos quadrinhos da Marvel e DC, os meninos. Os homens que hoje são adultos. Nozes. A sua estética é de shonen, um estilo conhecido dos mangás voltado para o público adolescente masculino. E esse estilo corresponde ao maior volume de tiragem do mercado editorial de quadrinhos japoneses. Aventura, ação e proteção de inocentes são o foco da jornada do herói, flertando também com a comédia e sensualidade em algumas histórias. Seiya, Shiryu, Shun
Ikki e Yoga são os 5 protagonistas que qualquer adolescente da época queria ser. E não pela cor ou pelo sexo dos personagens, mas sim por serem fortes, destemidos, unidos e com um objetivo nobre. E claro, eles são muito poderosos. Meteoro de Pegasus! Corrente de Andrômeda! Cólera do Dragão! Rode Diamante! O meu cavaleiro favorito, cara, eu gosto de 2. Eu gosto muito do Shun e gosto muito do Ikki. Adoro esse lance de irmão, adoro como o Ikki protege o Shun. Eu sempre achei isso muito legal. Ikki, eu sou um homem. Estou orgulhoso de tê-lo como irmão. Eu sou irmão do cavaleiro Ikki, a ave fênix. Meu cavaleiro favorito é difícil essa. Lá, quando eu só conhecia os cavaleiros de bronze, era o Shiryu, Cólera do Dragão. Mas depois que a história evoluiu e eu mais crescida fui rever o anime, acredito que é o Saga de Gêmeos. Não só porque ele é um dos mais poderosos, mas também pela história do cara, né? Armadura, venha cobrir o meu corpo, já! Uma armadura surgiu atrás do mestre. Mas aquela armadura é a armadura de ouro de Gêmeos. Agora eu entendi tudo. Esse era o segredo do mestre. Ele é um dos cavaleiros de ouro. Ele é Gêmeos. E o meu cavaleiro do Zodíaco favorito é com certeza o Shiryu de Dragão. Eu sou aquele tipo de moleque que fez a promessa que quando crescesse inevitavelmente faria uma tatuagem, um dragão gigantesco que cobrisse as costas inteiras. Agora, o cavaleiro preferido de bronze, o Yoga de cisne, e de ouro, Camus de Aquário, porque é meu signo. E eu já gostava do Yoga, então fica fácil escolher o Camus, porque a relação é bem direta. E como não pode deixar de ser, moçada, todos nós tivemos, né, o nosso cavaleiro predileto. E o meu é um marrento, é ele, Ave Fênix! São os pobres diabos. O meu cavaleiro favorito é o Shun de Andrômeda. Isso, acho que surpreendeu vários de vocês, porque vocês imaginavam que era o Shaka de Virgem. Mas o Shaka, ele é o segundo lugar no meu favorito, né? Principalmente porque ele é extremamente poderoso, sábio. Ele é um cavaleiro muito próximo de Deus, né? Como já fala ali no anime. Ele tem um tremendo domínio ali do seu cosmo, extrema disciplina. Então ele é o cavaleiro ali que eu mais me identifico, que eu mais gosto, né? O Shun em primeiro lugar, em segundo lugar, o Shaka. A vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. Meu cavaleiro preferido é difícil, né? Porque são muitos cavaleiros, mas sempre gostei muito do Seiya pela determinação, protagonista, então ele tem toda aquela construção do arquétipo do herói, mas também gostava muito do Yoga, por ter poder de gelo, pela armadura, por ser loiro e opressor, é claro, também, né? A minha querida mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém. Acreditava em Deus e me ensinou a importância do amor. Merengue! O Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel! Meus queridos heróis e heroínas, uma pergunta pra vocês. Você que assistiu Cavaleiros na época, você já quis ser um dublador? Quem nunca quis ser um dublador, né, Tony? Quem nunca, quando viu um dublador dublando, nunca quis ser um dublador, hein? Vou te expurgar daqui com toda a minha força! O último e mais perigoso ponto vital da agulha escarlate!
Antares! O Imperador Hades nos prometeu vida eterna em troca da morte de Atena. Podemos contar com sua palavra ainda? Nós perderemos toda a honra de uma vez termos sido cavaleiros, e ainda depois da morte carregaremos o estigma da indignidade e seremos desprezados por toda a eternidade. Até que nos reunamos novamente. Adeus, meu amigo. Isso mesmo, Mu. Saia do nosso caminho, agora! Se não sair, você vai se arrepender. E pensei que deveria ter alguma coisa que vocês não podiam me dizer abertamente. Mas pelo visto eu me enganei. Então agora eu darei a minha vida para destruí-los. Você dirá a última palavra. Continue sonhando, Shaka. O que poderia nos fazer uma única pessoa? Somos nós que diremos a última palavra. Morra, Shaka! Se eu estou onde estou, se eu estou trabalhando com dublagem, prestando minha voz a vários personagens icônicos, a culpa é de Cavaleiros. Porque lá atrás, quando eu vi a revistinha da Herói, que tinha matéria com os dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco, os 5 de bronze mais a Saori, aquilo ali foi definitivo pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero ser dublador também. E hoje eu tô aqui, graças ao Hermes Baroli, ao Elcio Sodré, ao Francisco Bretas, ao Ulisses Bezerra e ao Leonardo Camilo e à Letícia Quinto, que eu vi vocês lá na revistinha. Vocês me motivaram a estar aqui. Então, meu mais profundo obrigado e gratidão a vocês e aos Cavaleiros do Zodíaco. Tamo junto. O Brasil é um país onde a maioria das pessoas preferem filmes dublados. E o mercado da dublagem nunca mais foi o mesmo depois de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco mudou a forma como os eventos de cultura pop eram feitos até o ano de 1994. Salve, galera, tudo bem? Pois é, né? Puxa, o que significou Cavaleiros do Zodíaco na minha carreira? Foi um divisor de águas. Porque, bom, eu já tinha feito algumas pontas de Cavaleiros do Zodíaco, tinha feito alguns personagens, mas quando veio a saga de Hades, né? E eu fiz o Xion de Ares, aquilo mudou tudo, sabe? Mudou tudo. É engraçado que eu cresci boa parte da minha carreira, antes de eu me tornar, inclusive, dublador, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, né? E foi muito interessante eu, de repente, estar no meio disso tudo. Uma coisa que me chamou muito a atenção. E também, claro, o Xion foi o personagem que mais marcou, é o meu cavaleiro preferido, não tem por que ter outro. Eu, Xion de Ares, como mestre do santuário, determino: que já chegou o momento de acabarmos com o plano maligno de Hades. Agora! Vão ao castelo de Hades e destruam tudo! Queria até fazer mais dele, muito mais coisas dele. Mas é isso aí, gente. Feliz 30 anos de Cavaleiro do Zodíaco. Uau. Tempo, né? Um abraço do Luiz Lafay e uma revolução estelar pra você. Vou revelar toda a razão por detrás da morte de Shaka e Atena. Vocês vão ficar sabendo de toda a verdade. A partir daí, aos montes, dubladores cada vez mais eram chamados para entrevistas em programas de TV, infantis e eventos sobre cultura pop. Com essa nova onda acontecendo, até dubladores de tokusatsu e atores japoneses começaram a ser chamados para eventos, fazendo a alegria dos fãs. Foi a partir daí que os dubladores brasileiros tiveram o seu reconhecimento merecido. Me ajudem! Ceia! Outra dimensão! Ó, Digimante! Ave Fênix! Corrente de Andrômeda! Hora do Dragão! Meteoro de Pegasus! É que assim, eu vou te falar como uma experiência de vida minha, que pode ser completamente errada. Mas foi a partir de Cavaleiros do Zodíaco que os dubladores começaram. Porque eu lembro da revista Herói, a saudosa Herói, inclusive nós temos várias aqui no estúdio, que começou com o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, começou, a gente tentava colecionar, né?
E aí eles começaram a fazer entrevista, era um grande sucesso a revistinha, e eles começaram a fazer entrevista com os dubladores, e aí a gente ficou sabendo os nomes de... Foi com Cavaleiros do Zodíaco que os dubladores começaram, as pessoas... Porque eu acredito que sempre teve a curiosidade, mas eu não sei que cargas d'água foi com Cavaleiros, que parece que os dubladores começaram a aparecer, porque começaram os eventos e tudo mais. Concordo com você. E você me lembrou, eu tenho uma dessas revistas Herói, que a capa é meus amigos, o Wendel Bezerra e Hermes Baroli. Um de frente pro outro. Vestido, né? Vestido, você tem essa também? Essa aí acho que é Ultra Jovem, se eu não me engano. Eu não tenho essa, mas eu sei qual que é. Eu tenho essa revista, eu me lembro que ela chamou a minha atenção e eu comprei na época justamente por isso. Mas eu concordo com você, eu acho que foi justamente nessa época e muito por causa do Cavaleiros do Zodíaco também. E que bom, né, que hoje em dia a profissão é difundida, né, nacionalmente e as pessoas comentam bastante sobre isso. Cavaleiros escreveu uma página importante na dublagem brasileira. Durante a exibição na Manchete, os intérpretes de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, entre outros personagens, tiveram seus rostos revelados e ganharam destaque em revistas e jornais como corresponsáveis pelo fenômeno infantil dos anos 90. Então os Cavaleiros eram o carro-chefe da revista Herói. Nem sempre eram capa, mas estavam sempre presentes, né? Só que as matérias eram 6, 8 páginas, eventualmente mais. Uma publicação começou com 36, depois foi para 48 páginas. Então mais da metade, 2/3, 3/4 da revista eram preenchidos com outros assuntos. Tudo ligado ao que seria conhecido como a cultura nerd, cultura otaku ou cultura geek. E uma coisa, moçada, que fez Cavaleiros, que ajudou muito também, né? Cavaleiros a se tornar essa febre que a gente está comemorando 30 anos aí, foi essa revista aqui chamada Herói. Que foi, aqui vamos tirar do foco aqui, vamos focar, que essa revista aqui, moçada, era a oportunidade que nós tínhamos, além da TV e dos encartes das caixas, de ver imagens de Cavaleiros. A primeira revista que trouxe matérias com curiosidades, falando sobre o futuro da série do anime, né? Meus queridos heróis, vocês lembram daquele filme Herói de Brinquedo, do Arnold Schwarzenegger? O filme inteiro é ele disputando com outro cara pra comprar um brinquedo. É muito bom. É um herói, né? Um herói e tal. E acaba que no final ele se torna um herói também. Esse filme é muito legal. É um besterol, mas tem a temática de herói, de Natal, de família. E é sensacional. Um dos filmes mais legais do nosso querido Arnold Schwarzenegger. Exatamente. A disputa por brinquedos. Era assim com Cavaleiros do Zodíaco. As prateleiras das lojas de brinquedos, mesmo com os preços salgados, esvaziavam rapidamente. A distribuidora de brinquedos Sam Toy, representante da Bandai por aqui, comemorava o sucesso estrondoso da venda de bonecos. Action figures da linha Saint Cloud Series, popularmente conhecido no Brasil como Die-Cast, que começaram a ser vendidos no dia 12 de setembro, ou seja, apenas 11 dias após a estreia na TV. A ideia da empresa era vender entre 80 a 100 mil unidades até o Natal de 1994. Porém, já no primeiro mês, vendeu tudo. Com isso, a Sam Toy Bandai se viu obrigada a desviar a carga originalmente destinada ao México e Espanha diretamente para o Brasil, no investimento de 3 milhões de dólares para importar 400 mil bonecos, a fim de atender a demanda do Natal. É boneco pra caramba. Meu Deus do céu, que sensacional. Veja o que uma obra pode fazer. Veja como o capitalismo é sensacional. Quantas famílias tiveram seu sustento diretamente ligadas à venda dos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, sem dizer toda a felicidade que crianças no Brasil inteiro sentiram ao adquirir esse boneco. Felicidade que Tony e eu, infelizmente, não tivemos. Mas lidamos bem com isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu terei os meus bonecos. Eu terei os meus 12 cavaleiros de ouro e os meus cavaleiros de bronze. Vocês vão ver. Quando eu adquirir, eu vou mostrar pra vocês aqui. E aqui nós temos os clássicos, né? Nós temos aqui a Herói número 1. Temos aqui o álbum de figurinhas clássico
aqui de Cavaleiros do Zodíaco, um pouco judiado, mas tá completo. É isso que vale. E claro, isso aqui que foi a febre absoluta, né? Que você ia pra loja, pelo menos eu e meu irmão, a gente ia só pra olhar. A gente ia, abria a abinha, matava a curiosidade e ia embora triste. Mas é isso, Cavaleiros do Zodíaco foi tudo isso e muito mais. Cavaleiros do Zodíaco foi um marco na história mundial e serviu como molde para muitos animes bons que a gente tem hoje. Então Cavaleiros do Zodíaco tá no meu coração. Eu considero Cavaleiros do Zodíaco o melhor anime da história e o mais importante, porque foi a partir dele que vieram outros animes incríveis, como Naruto, Yu Yu Hakusho, Demon Slayer. A indústria fonográfica também foi afetada com a produção de músicas e vendas de CDs que envolviam a história dos Cavaleiros de Atena, em trilha sonora. Mais alto astral do planeta, os Cavaleiros do Zodíaco. Você vai vibrar com as canções dos heróis que conquistaram as crianças do mundo inteiro. Em CD, cassete e LP. E com karaokê pra você cantar junto. Uma das músicas que eu acho mais legal em um dos CDs do Cavaleiro do Zodíaco é aquela que fala: uma corrente vira uma serpente, que é sobre a Marin. É sobre a Marin. Cólera do dragão. Linda, linda. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização. Eu gosto do Cavaleiro de Pégaso. Sei é um cavaleiro. Cara, essa música mais massa desse CD. Tony, você lembra que a gente tinha uma fita? Também piano aqui. A gente tinha uma fita. A gente ouvia essa fita, você lembra? Sim. A gente tinha uma fita do Carrossel. Tinha uma fita e depois a gente adquiriu o CD. Mas aí foi bem lá na frente já. Compact. O CD já Fender. A gente era uma fita mesmo, Piratex, que tinha os Cavaleiros do Zodíaco lá. E já era eles com a armadura da saga de Poseidon. Não, da saga de Asgard. Sim, sim. E o filler. o filler. Não, a abertura, a primeira abertura já era a Batalha de Abel, cara. Vamos chegar lá. Aliás, em 95, houve uma transição ali, se eu não me engano, de fitas cassete para compact disc, o CD. Isso. Eu achava insuportável a demora desse desenho. Cara, eu ficava, assim, pra morrer como era demorado o desenho. Fora que também eu queria muito, né, os bonequinhos com as armaduras e eu não tinha como comprar. Eu parava um pouco duro do caralho. E então eu ficava meio chateado, meio que abandonei o desenho. Porém, me lembro muito bem de assistir na Manchete, a famosa e falecida Manchete. Com a vinda de Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil, abre-se as portas para uma enxurrada de animes, como Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors. Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal. Shurato. Lute com emoção, Shurato. Dragon Ball. Neste mundo, chance igual nunca mais terá. Naruto. Entre outros sucessos. Cavaleiro do Zodíaco é indiscutível a obra que startou essa conscientização no Brasil, como a gente vê hoje. Virou uma febre depois de Cavaleiro do Zodíaco, né? Assim, tipo, veio um tiro no escuro da Manchete, porque não sabia o que seria aquilo, veio junto com um pacote de outras obras que a Manchete comprou na época, e foi um estouro tremendo, foi o maior acerto que teve na história, né? Yu Yu Hakusho é sensacional. Uma obra fantástica que, infelizmente, poderia ser muito melhor se o seu autor não tivesse adoecido. Yoshihiro Togashi ficou muito doente e, infelizmente, até hoje, ele sente o peso dessa doença em outra obra dele, Hunter vs Hunter. Mas Dragon Ball foi outro fenômeno gigantesco, porque essa obra é um Leviatã que onde ela entra, ela engole tudo. Mas Cavaleiros do Zodíaco é tão forte no Brasil que Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco se mantiveram iguais no sentido de popularidade. Mas o mercado brasileiro foi mudado por Cavaleiros do Zodíaco. Isso, Dragon Ball não ganha dos nossos queridos Bronze Boys aí.
Cavaleiros do Zodíaco também teve seu marco importante nos cinemas, com o seu primeiro filme lotando as salas com a garotada vibrando na telona, com o Deus Abel enfrentando os guerreiros do Cosmo. O ano era 1995 e foi ali, no cinema, que nós finalmente descobrimos do que se tratava as cenas que passavam na primeira abertura do desenho. Lançamento nacional, 14 de julho, num cinema perto de você. Meus queridos heróis, para vocês terem ideia de como tudo foi uma loucura naquela época, em 1994. A abertura do desenho era um spoiler gigantesco de um filme, sabe? Os cavaleiros tudo com roupa diferente. E a gente ficava maluco, assim, pensando, que roupa é essa? Quem é esse vilão? Quando é que esse cara vai aparecer? Quando é que o cara vai vestir essa armadura, né? Cara, tudo diferente, tudo diferente. A abertura não condizia com o que a gente estava assistindo. É isso aí. E nós achamos que isso foi uma bela jogada, porque passar esse filme aí em 95 foi estratégico, porque finalmente a gente ia ver o que era aquilo que estava na abertura. Foi sensacional a escolha desse primeiro filme, sendo que esse filme não é o primeiro dos Cavaleiros do Zodíaco. Não é o primeiro. Na época das fitas VHS e das locadoras de filme, onde você alugava e tinha que entregar a fita rebobinada. Quem lembra disso, hein? Se tu não entregasse a fita rebobinada, tu ia pagar uma multa. Pagava alguma coisa, eu não lembro, porque a gente sempre rebobinava, né? Ó, tem que rebobinar aqui, ó, não rebobinou. É tanto. Exatamente. A AB Filmes começou a receber o material no começo de 1995. Todo o processo de replicação das fitas na época era demorado, já que nada era digital. A empresa montou o selo Premiere Filmes para a venda direta ao consumidor e terceirizou a venda para locadoras com a empresa Flash Star Home Video. Quem lembra? A Flash Star Home Video, inclusive, tinha muitos filmes de porrada que trazia os Anjos de Aço, Anjos da Lei, Fong Sayuki. Eu acho que os Tokusatsu também, não? Bruce Lee, os filmes do Bruce Lee, tudo pela Flash Star. Tudo. E sim, os Tokusatsu também. Também? Também. A Flash Star Home Video utilizou inicialmente o selo Cartoon Home Video. As duas primeiras fitas, lançadas dia 19 de junho de 95, foram do filme da Ares, intitulado na época apenas como Saint Seiya, e do Durval, intitulado na época como A Batalha dos Deuses. O sucesso foi imediato, com cerca de 70 mil cópias logo de cara. Obviamente, não chegou perto do maior sucesso da Disney, O Rei Leão, que tinha acabado de inaugurar o setor de vendas diretas ao consumidor com 700 mil cópias. Mas as fitas dos Cavaleiros do Zodíaco fizeram muito barulho na época, chamando até a atenção da própria Disney, que via um potencial concorrente surgindo. Porque eu já trabalhava há algum tempo, comecei a trabalhar em 1991 na locadora. Eu sou velho. E ele gravava os episódios, né, naquelas fitas que você gravava 6 horas, ficava numa qualidade bem horrível. No meio apareciam uns clipes do Kryptonita. E ele gravava da extinta Manchete, né? Eu acho que foi a primeira obra, né, primeiro produto que a gente seguia na TV. Que a gente sabia que tava, por exemplo, na primeira temporada, na segunda temporada. Inclusive, por causa de Cavaleiros Zodíacos, começamos a adequar nossa linguagem. Por exemplo, a gente ia na academia, né, nós, nos amigos, e em vez de falar força, a gente falava Cosmo. Estima-se que ao todo, no final de 1997, as fitas dos Cavaleiros do Zodíaco teriam vendido cerca de 300 mil unidades. Não há dados ou registros oficiais da época, mas Marcelo Bitelli confirmou ao site Cavo Zodíaco que foi algo em torno disso mesmo. De qualquer forma, o sucesso das duas primeiras fitas deu uma segurança para a AB Filmes investir pesado no longa para o cinema em seguida. Então, o primeiro longa-metragem dos Cavaleiros do Zodíaco veio nas férias de julho de 1995 e foi algo marcante demais para todos os fãs. O sol nasce e o sol se põe. Mas o sol eterno que jamais se põe acabou sendo enterrado no horizonte pelos nossos bravos defensores de Atena. Mas o que faz então Cavaleiros do Zodíaco ser tão bom? As palavras de Elvis Ventura para vocês. Eu tinha 8 anos de idade quando estreou Cavaleiros do Zodíaco. Eu estudava de manhã, mas nesse dia
por alguma coisa que eu não lembro, eu faltei aula e assisti ao episódio sozinho. Nem o Tony estava comigo, nem o meu outro irmão mais novo, o Diego. Eu estava sozinho, fiquei maravilhado com o primeiro episódio. A luta do Seiya com Cassius, sangue. A gente não tinha acesso a esse tipo de violência. Uma violência que, de certa forma, ajudou no crescimento do meu imaginário, da minha maturidade. E foi sensacional, sensacional. Então eu tinha 8 anos quando estreou Cavaleiros lá na Rede Manchete. E eu comecei a colecionar Cavaleiros do Zodíaco quando a Conrad Editora, eu não sei se a Conrad ainda existe, ela lançou a primeira vez Cavaleiros do Zodíaco em mangá aqui no Brasil. E eu fiz de tudo, né? Adolescente, não tinha grana, mas dava meus pulos para poder comprar. E o meu sobrinho pegou toda a minha coleção e jogou cola em cima. Eric, você fez isso com a minha coleção de Cavaleiros, a minha primeira coleção. Primeiro, Cavaleiros do Zodíaco é um shonen. E dentro da Shonen Jump, eles têm alguns pilares. Superação, amizade, perseverança. E isso tudo tá na obra de Cavaleiros do Zodíaco. Foi o primeiro shonen que eu assisti. Então, a amizade dos protagonistas, a superação deles em todos os obstáculos, isso tudo ajudou a moldar o meu caráter, ajudou a moldar o caráter de toda a minha geração que assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, Cavaleiros do Zodíaco é tão bom por conta da mensagem positiva que a obra passa. Seiya, após esses 6 anos, você se aproxima do seu destino final. Embora essa última etapa seja a mais difícil. Boa sorte. Obrigado. Seiya, o que vai fazer com essa armadura quando voltar à sua terra? Marinha, só lhe diria se mostrasse o seu rosto. Muita gente vai pensar que o meu cavaleiro preferido é o Saga, mas não é o Saga. O Saga é o meu Gold preferido. O meu personagem preferido da história é o Yoga. O Yoga de Cisne. Por que eu gosto dele? Primeiro, a relação dele com a mãe. A relação dele com a mãe dele é sensacional. Segundo, o Yoga foi o personagem que entrou na história inicialmente como um antagonista. O anime não deixa isso muito claro, é mais dentro do mangá, mas ele entra como um antagonista e rapidamente ele se torna um amigo, um aliado deles, e dentro do mangá eles são irmãos. Entrou para dar um equilíbrio, que depois o Ikki também traz esse equilíbrio mais aqui na obra. Então o Yoga é meu personagem preferido, principalmente pela personalidade dele e pela relação dele com a mãe, e ele também é cristão, né? Então tem tudo a ver. Pois é, um negro brasileiro se identifica com um personagem japonês-russo, não pela aparência dele, mas sim pela história, pela relação dele com a mãe e pela religião dele. O Shaka é indiano, é um loiro japonês. Então isso faz Cavaleiros ser muito importante. Cavaleiros do Zodíaco é sensacional, a história é boa. Eu gosto do traço também, por mais que muita gente chame o Masami Kurumada de Rob Life dos mangás, eu não concordo. E é isso, é uma história sensacional que vai ressoar com quase todas as pessoas do mundo, porque o que é apresentado na obra é universal. Meus queridos heróis, Cavaleiros do Zodíaco é uma obra sensacional e ela tem ecos até hoje. Temos a continuação oficial, escrita e desenhada pelo próprio autor Masami Kurumada. Next Dimension, que inclusive o mangá foi lançado aqui no Brasil pela JBC e eu estou esperando uma reimpressão, né, JBC? Reimpressão aí, tá bom? Além de Next Dimension, nós temos vários spin-offs, dentre eles os melhores Lost Canvas e a Saga G. E nós tivemos outros fracassos, a animação 3D na Netflix e infelizmente o filme live action. Mas nós não estamos aqui para celebrar isso. Pra gente, essas coisas aí não existiram. Ok? Pra gente o que importa são os sucessos, o que importa foi o que valeu, o que revolucionou a cultura pop, o que trouxe realmente de importante, como vocês viram o nosso irmão aqui falando. Isso é o que importa de Cavaleiros do Zodíaco.
Celebrar o fracasso não é conosco. A gente tá aqui, às vezes, para bater nos fracassos, mas celebrar... E a gente já bateu. Já batemos. Já batemos. Mas celebrar, nunca. Parabéns, Cavaleiros do Zodíaco. Parabéns. Obrigado, Masami Kurumada. Obrigado, TV Manchete. Obrigado, de verdade, de coração, a todos os responsáveis por trazerem e manterem esta obra no ar. Obrigado mais uma vez a todos os colaboradores deste vídeo. Não esquece o seu like e o seu compartilhamento. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.